aspectos, aspectos gerais da BNCC e que são muito importantes, né, que todo professor precisa conhecer e também que são bastante cobrados em concursos. Então, BNCC, né, é a, a sigla para Base Nacional Comum Curricular, né? É um documento oficial, né, da educação. Então, vamos iniciar justamente por aí, né, entendendo o que é a BNCC, né? Se por acaso aqui tiver alguém que já é professor, que já está em sala de aula, com certeza já ouviu falar, né? Já viu alguma coisa, ou até mesmo quem se formou há pouco tempo, né? A BNCC é um documento novo, né, na educação. Ela foi homologada em dezembro de 2017. Né? Então, é um documento relativamente novo. Mas vamos lá entender exatamente o que é a BNCC. Esse texto que eu coloquei aqui é uma parte da introdução da BNCC, que vocês encontram no documento em si. Né? Então, eu peguei um trecho do próprio documento que traz, né, a definição explicando o que é a BNCC. Então, vamos fazer a leitura desse trecho. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, vamos entender aqui algumas coisas, trechos que eu li. Então, é um documento de caráter normativo, ou seja, é uma norma, né? Ele traz normas que devem ser seguidas obrigatoriamente. Então, é um documento de caráter normativo. É importante lembrar disso, né? Essa questão é bastante explorada pelas bancas, né? Então, o documento, lembrem-se, de caráter normativo. Define um conjunto de aprendizagens essenciais. Outra coisa muito importante que vocês precisam lembrar: aprendizagens essenciais. Né? A BNCC vai trazer, né, esse conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, vamos lá. Quando a gente fala em educação básica, nós estamos falando de quê? Educação básica é o ensino desde a educação infantil até o ensino médio. Tá? Então, isso é a educação básica. Quais são as etapas, né, que tem a educação básica? Educação infantil, as modalidades, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Né? Essas são as modalidades que compõem, as etapas que compõem a educação básica. Educação infantil, ensino médio e educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? Ensino superior não está dentro de educação básica, tá bom? Então, essas aprendizagens essenciais que a BNCC traz, o aluno vai aprender ao longo de toda essa trajetória que ele tem na educação básica, iniciando lá na educação infantil, passando pelo ensino fundamental, das séries iniciais, depois dos anos finais, até chegar no ensino médio. Então, ao final desse percurso, né, na educação básica, ele deve ter adquirido todas essas aprendizagens e competências que são colocadas na BNCC, que são propostas na BNCC. Aplica-se à educação escolar, né? Então, a gente tem outros tipos de educação, né? Fora da escola, mas esse documento, o documento da BNCC, aplica-se à educação escolar, né? A educação
que se tem nas escolas, seja pública, seja privada. Tal como define o artigo, tal como define o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 93/94/1996. Indica conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade. Então, essas aprendizagens essenciais, esses conhecimentos, essas competências, né, a BNCC traz propostas para que o aluno desenvolva ao longo de toda a escolaridade, como já falamos, desde a educação infantil até no ensino médio. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Então, as DCNs, né, a DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, é um outro documento, né, também, mas todos os documentos, eles compartilham dos mesmos princípios. A BNCC soma-se ao propósito que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá? Então, essas partes aqui, algumas palavras-chave destacadas, são palavras-chave muito importantes, né, que trazem o que a BNCC propõe em sua essência, a formação humana integral do aluno. Nós vamos nos aprofundar já daqui a pouquinho do que é essa formação integral. E com o objetivo, né, de quê? Com o propósito de quê? De fazer essa formação humana integral do aluno para se construir uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Okay? Então, destaquem essa parte, que isso esse texto introdutório da BNCC traz informações muito importantes, né? Então, esses trechos destacados, se você tiver um marca-texto, pode marcar, deixar destacado, porque são palavras que vocês vão ouvir bastante quando se fala em BNCC e que são muito importantes. Então, as aprendizagens essenciais, competências, a educação integral, formação integral. Então, aqui, que é a BNCC, recapitulando. É um documento, né, de caráter normativo, como nós acabamos de ver, que define as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, de forma progressiva e por áreas de conhecimento. Então, nós vamos ver algumas coisas e a gente vai ver que não são coisas que a gente desenvolve em 1 ano, em 2, em 3, né? Mas são coisas que vão sendo desenvolvidos progressivamente ao longo de cada ano, de cada etapa que o aluno vai passando na educação, né? Na educação básica. 2, ele é um referencial, a BNCC é um referencial nacional e obrigatória para a formulação dos currículos. Então, veja, é um referencial nacional. Já está falando o nome, né? Base nacional. Então, é um documento que ele é válido e obrigatório para todas as escolas no território nacional, de norte a sul, em todo o país. Ele precisa ter como referência no seu currículo, na construção do seu currículo, a BNCC, a parte que é a base, né, que é comum, que é obrigatória, para a formulação dos currículos dos sistemas das redes escolares, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das propostas pedagógicas das escolas. Então, todo documento da escola, né, e os documentos, o currículo, né, dos municípios, estados, em todo o território nacional, precisou passar por reformulação, quando
a BNCC foi homologada, né? Então, os currículos foram atualizados para se adequar à BNCC. Tá? Isso foi obrigatório e já passamos a etapa de implementação, então, acredito que todos os estados já fizeram essa adequação, né, dos currículos à BNCC. Então, isso tanto em escolas públicas como em escolas particulares, tá? Então, não é opcional a BNCC, né? As escolas particulares precisam seguir esse referencial, assim como as escolas públicas. Soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Então, é aquilo que a gente já viu que está colocado no trecho introdutório da BNCC. Marcos legais que embasam a BNCC, né? Por que a criação de uma base nacional comum curricular, né? Porque isso já estava previsto em outros documentos legais, né? Desde a Constituição Federal até documentos e legislação próprios da educação. Então, na Constituição Federal, por exemplo, no artigo 210, afirma que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica comum a respeito comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, aqui, né, na Constituição Federal, já prevê essa base. Né? O que é essa base? São conteúdos, habilidades, as aprendizagens essenciais que todo aluno precisa ter. Né? Na educação infantil 1, no infantil 2, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Né? Então, isso está definido lá na BNCC. Né? É o básico. Por isso que é base. São as aprendizagens básicas, né? Que todo aluno precisa desenvolver. Então, esteja ele no Nordeste, esteja ele aqui em Araripina, no interior de Pernambuco, ou em São Paulo, ou em Santa Catarina. Eles têm uma base comum, que tem que ser vista aqui e tem que ser vista lá, da mesma forma. Então, na Constituição já tinha essa previsão legal. A LDB, que é uma lei educacional, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também no seu artigo 26, prevê os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, aqui na LDB, nós vimos também que tem essa previsão, né, de ter essa base nacional comum, né, porque antes da BNCC não existia uma base nacional comum. Tem outros documentos, né, que orientam, né, como os parâmetros, os PCNs, mas que traz essa questão dos conteúdos fixados, mas os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles não tinham esse caráter obrigatório, né? Não era como é a BNCC. Então, havia uma certa flexibilidade. Então, Constituição, LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais, DCN, também no seu artigo 14, diz que define base nacional comum como os conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. E no PNE, o Plano Nacional de Educação, nas suas metas 2, 3 e 7, estabelecem essa base nacional comum
como estratégia para o cumprimento dessas metas. Né? Então, nesses 4 documentos oficiais, eles já tinham, né, já previam a criação de uma base nacional comum. Tá? Então, são os marcos legais que embasam a BNCC são esses: a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as diretrizes curriculares nacionais e o Plano Nacional de Educação. Okay? Aqui nessa tela está descrevendo como foi o processo de elaboração da BNCC. Então, esse processo iniciou-se em outubro de 2015, né? Em 2015 iniciou, e aí com milhares de contribuições, né, através de uma consulta pública, de 2015, outubro de 2015 a março de 2016, houve, né, estudo dos currículos em vigor para a elaboração da primeira versão da BNCC. De junho a agosto de 2016, aconteceram seminários organizados pelo Conselho e pela Undime. Então, seminários estaduais, todos os estados fizeram seminários, né? Então, com mais de 9 mil contribuições para aprimorar aquela primeira versão, e daí nasceu a segunda versão da BNCC. De janeiro a março de 2017, foram colhidas contribuições de professores, especialistas e associações científicas. E aí consolidou-se a terceira versão da BNCC, que foi aprovada pelo Conselho Nacional da Educação, CNE, e homologada pelo MEC em dezembro de 2017, certo? Então, esse foi o processo de elaboração da BNCC. A BNCC é uma política de Estado, tá? E não de um governo, construída democraticamente e colaborativamente por meio de um processo iniciado em 2015. Então, nós podemos ver aqui, né, que ele foi elaborado, houve um processo, né, colaborativo, porque diversas pessoas colaboraram nesse processo, né, de construção do documento, né, então, de maneira democrática. Né? Então, e é uma política de Estado e não de um governo, porque governos passam, né? Então, esse é um mandato, tem um presidente, no próximo mandato já vai ser um outro governo, um outro presidente. Então, isso passa, é transitório. Mas quando se estabelece uma política de Estado, aquilo fica. Por mais que mude, né, o governo, aquilo permanece. Tá? Então, a BNCC é permanente. É uma política de Estado. E aqui também uma coisa que é bastante explorado pelas bancas. BNCC versus currículos. BNCC não é currículo. Ela é, sim, uma referência obrigatória, mas não é o currículo, certo? Então, é preciso ter isso claro, tá? A BNCC vai ser a base, vai ser a referência e é obrigatória. Então, tem uma parte lá que é obrigatória, que vai ter que ter sim nos currículos, todas as escolas, estado, município, em qualquer lugar do Brasil. Mas BNCC não é, tá? Se vocês se depararem com alguma questão que afirme isso, que BNCC é a mesma coisa que currículo, não é, tá? Não é. BNCC não é currículo. Ela é, sim, uma referência obrigatória para a elaboração do currículo, mas não é currículo. Seu papel é ser um instrumento para a elaboração e revisão dos currículos de educação básica, né? No caso, já foi, porque a gente já superou essa etapa, já foi feito isso. A base, né, ela dá o rumo da educação, isto é, diz onde se quer chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos, né? Ou seja, se mostra o currículo, além de trazer aquilo que está na base, vai mostrar, vai traçar os caminhos de como chegar aonde se propõe
a BNCC. Aqui nessa imagem, né, aqui ao lado, esses círculos, né, a gente vê a BNCC aqui no centro, né? Por quê? Porque então, a BNCC aqui, ele foi a referência para a elaboração do currículo da rede, né? Então, seja do estado, seja do município, né? Então, a BNCC serviu de base para a elaboração desse currículo. O PPP da escola tem que estar em acordo, né? Consonante com o currículo e com a BNCC. E o plano de aula do professor, obviamente, tem que estar de acordo com tudo isso aí, né? Com o PPP da escola, com o currículo da rede e com a BNCC. Então, só para ilustrar. Então, vamos nos aprofundar mais sobre BNCC e currículo. Com base nos marcos constitucionais da LDB, no inciso 4º do seu artigo 9º, afirma que cabe à União. Então, sobre aquela questão do embasamento da BNCC nos documentos legais. Então, cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, aqui já está prevendo, né, a elaboração da BNCC, trazendo essas competências e diretrizes para a educação básica. Nesse artigo, a LDB deixa claro dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. Então, veja, a BNCC, ela traz a base, o currículo, né, os currículos, eles serão formados pela base, né, a parte básica que é proposta lá na BNCC, e uma parte diversificada, que vai variar de estado para estado, de município para município, de cidade para cidade. Então, no currículo, tem a parte comum, que é a parte obrigatória, que está proposta na BNCC, e tem a parte diversa, que é a parte flexível, que é onde os, as redes estaduais, municipais, né, e até as escolas podem colocar, incluir no seu currículo a parte regional, cultural do seu lugar, né? Então, o estudante tem a parte comum, que ele vai ver em qualquer lugar que ele tiver, é a mesma, mas tem a parte diversa, que é peculiar de cada estado, de cada cidade, né? Então, isso pode e deve, né, ser incorporado ao currículo. Por exemplo, Pernambuco. Então, além do que já está proposto lá na base, que é obrigatório, no currículo de Pernambuco tem a parte que o estado de Pernambuco incluiu no seu currículo, que é peculiar ao estado de Pernambuco, que traz questões regionais, culturais do estado de Pernambuco. E cada cidade também pode incluir no seu currículo, ou pode, né? Que acredito que isso já foi feito, é, as, as, o, os municípios, os estados já adequaram o seu currículo, podem colocar no seu currículo coisas específicas da cidade, por exemplo. Então, alguma coisa é, cultural, local, da cultura local, né, da cidade, que é importante e pode ser incorporado ao currículo, certo? Então, importante deixar claro isso. O currículo, né, que deve ser elaborado tomando como referencial a base, né, a BNCC, ele vai ter a parte comum, que é o que tem na BNCC, que é obrigatório que tem na BNCC, que vai trazer as competências e diretrizes comuns, mas ele pode também ter uma parte diversificada que vai trazer essas peculiaridades de cada
de cada lugar, estado, cidade, município. Então, veja, como fica claro aqui, ó, a relação entre o que é básico, entre o que é básico comum e o que é diverso é retomado no artigo 26 da LDB. Eu Já tenho. retomando aqui. Me perguntou qual a forma de pagamento. 63,80. É Pix, né, comadre? Microfone Meu é aberto, Pix também. pessoa com o microfone aberto. Faça as coisas bem feitas. Poste no grupo da rua. Porque o povo dessa rua, eles não têm festa. Eles comprometem. Sabe por quê, Fernanda? Eu ia até dizer, Dona Antônia, aqui dessa casa do supermercado, ela fazia. Teu Ela microfone. fazia, não era só que ela vendia, mas era na rua, na semana de tarde. Mas, Como fechar o microfone, Pix? pessoal? Deu 60, deu 63,80. Pessoal, Divida aí. pode. Tem como desligar o microfone aqui, que está aberto, por favor? 63,80 para 4. Deixa eu responder aqui. Fernanda nem E o que? Vai beber agora. Pessoal, atenção. Agora vai ter Também tá mesmo. muito, muito. Mulher. Bebe mais um, minha filha. Não, amanhã nós bebemos mais, não. Mulher, Pessoal, uma rodada dessa. atenção. Vou quebrar a cara de vocês, né? Com a pedra. Elisângela, Aí, bota a tua internet. aberto. Você traz trezinho. Esse Maria! Uau! Branco ou suave? Cruz ou Thaís? Thaís. Branco suave. Thaís Galante. Suave. Voltou, porque era essa senha. Quando eu me casei, eu tirei a senha. Ele não ele, né? Não era, Zana? Era. Algumas Vou pessoas botar, não sei se o homem vai ter, que é para trazer trezinho. Posso? né, se a aula era para Aqui? tá passando uma aula, pessoal, Domingo gosto. para o preparatório para o concurso, né? Eu gosto de coco. Meu Eu Deus. gosto de Thaís. Thaís da lancha. É minúsculo, Thaís. Normal mesmo. Normal. Como entrar em contato com ela? O pessoal da UERJ aí, por favor, entrar em contato com ela. Ah, fechou. É? Pois lá. Eita! Oi. Pronto. Voltemos aqui ao conteúdo. Acho que já foi esclarecido aí, né? Alguém perguntou se a aula era para... A aula é para os alunos do cargo de professor. Isso. Alguém perguntou aí, mas já responderam, né? Retomando aqui. Então, aqui nesse artigo, no artigo 26 da LDB, a gente vê bem claramente isso. Ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos. Então, vejam, é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, tem a base, né, que é nacional comum, que vai ser comum a todo e qualquer currículo, em qualquer escola, no território nacional, de norte a sul, né? Então, tem lá determinado quais são as competências, quais são as habilidades que os alunos precisam desenvolver, tá? Então, nenhuma escola, nenhum estado, nenhum município pode fugir disso, porque a parte comum é obrigatória. E ele vai ser complementada com a parte diversa, né? Vai ser complementada com as questões regionais e locais, com relação à cultura, à economia, né? Aos aspectos da sociedade local, regionais e locais, né? Do educando. Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo compreender até aqui? Maria, teu microfone está aberto, Maria. Fecha o microfone. Pronto. Tudo ok, pessoal? Estão conseguindo acompanhar a aula?
Olhem, gente, é importante que no momento da aula vocês procurem focar. Sentem no local, peguem o material, pegue seu caderno, faça suas anotações, tá bom? E vão acompanhando, né, para realmente estudar. Então, deu para acompanhar, pessoal? Deu para compreender até aqui? Tudo tranquilo? Dê um sinal para mim aí no chat. Pronto, Felipe disse que sim. Obrigada, Felipe, por responder. Então, vamos ver aqui agora alguns fundamentos pedagógicos da BNCC. Os conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de competências. Então, uma coisa assim muito importante e inovadora que a BNCC trouxe, chegou agora, Simone, pois seja bem-vinda. Uma coisa inovadora e importante que a BNCC trouxe foi o foco do desenvolvimento de competências e habilidades. Tá? Então, tira o foco. Algumas pessoas dizendo que chegaram agora. Bom, sejam bem-vindas, pessoal. Nós estamos falando sobre a BNCC, né? Eu coloquei a parte introdutória do que é o BNCC, a parte do embasamento legal da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular, tá? Ó, só colocar aqui para vocês verem. Ó. Então, aqui, né, definindo que é a base, né? Que é um documento de caráter normativo, obrigatório, né, para os sistemas de ensino, que trazem as aprendizagens básicas e essenciais que todo aluno deve desenvolver ao longo da educação básica, né? E o que é, quando a gente fala de educação básica, a gente está falando de quê? Educação infantil, ensino fundamental e médio. Essas três etapas compõem a educação básica. Vimos aqui os marcos legais, né, que embasam a BNCC, né, que já traziam em seus textos a previsão de uma criação de uma base nacional comum, desde a Constituição Federal, a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e o Plano Nacional de Educação, PNE. Tá? Aqui, como foi a elaboração, né, da BNCC, que foi feita de forma democrática e colaborativa, contando com colaboração de todos os estados, né, de professores, de especialistas de todos os estados. E ela foi homologada, né, a BNCC, a versão final foi aprovada e homologada, aprovada pelo CNE, né, o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão competente para analisar e aprovar esses documentos educacionais, né? Então, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e depois homologado pelo MEC em dezembro de 2017. BNCC não é currículo, tá? Uma questão bastante importante. BNCC não é currículo. Ele é um referencial teórico, é um referencial obrigatório, por quê? Porque, como nós estamos vendo aqui, ele tem a base comum, que é obrigatória para todas as escolas, todas as redes de ensino. Né? Então, tá lá a parte obrigatória, mas vai ter uma parte diversificada, né? Vai ser complementada por uma parte diversificada, que relacionada a aspectos culturais, econômicos e sociais, regionais e locais, né? Que varia de estado para estado, de município para município. Então, estávamos vendo bem aqui, né, que os conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de competências. Esse é um dos fundamentos pedagógicos da BNCC. Então, agora não vai ser o conteúdo pelo conteúdo. Né? Os conteúdos, eles vão ser desenvolvidos, vão ser trabalhados de forma a desenvolver competências. Isso é algo fundamental que traz na BNCC.
Então, no âmbito da BNCC, né, aqui, vamos ver aqui a noção de competência, no âmbito da BNCC. Então, a noção de competência é utilizada no sentido da mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma ampla, desde conceitos, procedimentos, valores e atitudes. Então, esses são os conhecimentos escolares, né? Quando se fala em conhecimento escolar, ele inclui tudo isso, inclui conceitos, inclui procedimentos, valores e atitudes. Assim, ser competente significa ser capaz de, ao se defrontar com um problema, ativar e utilizar o conhecimento construído, né? Então, quando se fala de competência na BNCC, tem esse sentido, né? Ou seja, traduzindo aqui em outras palavras, o que o aluno aprende na escola, ele ser capaz de utilizar para resolver as demandas do seu dia a dia, aplicar aquele conhecimento em suas demandas do dia a dia, né? Não é algo que vai ficar ali, só nas paredes, dentro das paredes da escola. É um conhecimento que tem que servir para a vida dele, para a vida prática, né? Fora de sala de aula. Então, traduzindo, basicamente é isso. Outra coisa também fundamental, né? Por isso que é um fundamento pedagógico da BNCC, é o compromisso com a educação integral. E aí, quando a gente fala em educação integral aqui na BNCC, é importante esclarecer que essa educação integral que se fala aqui é a educação do aluno como um todo, em todos os seus aspectos, desde o aspecto intelectual, né, cognitivo, o aspecto afetivo, socioemocional, todos esses aspectos. Então, é desenvolver o aluno na sua integralidade, né, em todos os seus aspectos, e não apenas focado na dimensão intelectual, por exemplo, certo? Então, é importante não confundir educação integral com educação em tempo integral, tá? Importante não confundir, porque as bancas, elas muitas vezes aproveitam, né? Isso coloca como pegadinha, né? Então, é um fundamento da BNCC a educação integral. Não necessariamente a educação em tempo integral. Educação em tempo integral é quando o aluno fica na escola, né, um período estendido, o dia todo, né? E a educação integral, que é proposta aqui na BNCC, ó, nesse contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral, reconhecendo que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global. Então, é desenvolver o ser humano na sua totalidade, em todos os seus aspectos, o que implica romper com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual, cognitiva, ou a dimensão afetiva, ou ainda confundem educação integral com educação ou escola em tempo integral. Então, aqui já deixa claro isso. Essa educação integral é o desenvolvimento do ser humano como um todo, do aluno como um todo, no seu aspecto intelectual, né, cognitivo, no seu aspecto social, no seu aspecto afetivo, emocional, psicológico, como um todo, certo? Então, aquela ideia de que a escola é só para dar conteúdo, é só para ensinar português e matemática. Não, não tem mais base, porque a ABNCC, ela traz justamente esse compromisso, né, de desenvolver o educando como um todo, na sua integralidade, se preocupando com todos esses aspectos, cognitivo, socioemocional, afetivo, certo? Então, na sua integralidade, na sua totalidade. A estrutura, vou falar sobre a estrutura do documento. A BNCC,
ela é formada pelos artigos, né, que compõem uma lei, e o anexo, que é o texto base, né, a BNCC em si. E como é que ela é estruturada, né, a BNCC? Dessa forma. Então, quando foi lançada aqui, primeiro foi a BNCC da educação básica, da educação infantil e fundamental. Essa que foi homologada primeiro. Depois foi que saiu a BNCC do ensino médio. Ela saiu depois de 2017. Então, mas ela é estruturada da seguinte forma. Ela tem aqui todas as etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aí aqui tem a educação infantil, né? Que tem os direitos de aprendizagem, de desenvolvimento, os campos de experiência. Aqui os objetivos de aprendizagem, né? E aqui cada ano, né? Da educação infantil, que a gente não vai ver porque o concurso está focado no ensino fundamental, né? Mais especificamente no ensino fundamental 2. Então, a gente vai focar aqui nele. Então, no ensino fundamental, nós temos as áreas do conhecimento. Cada área do conhecimento tem suas competências, né? De áreas específicas, tá? Aqui, a BNCC, logo na parte introdutória, ela traz as competências gerais para a educação básica. As competências, que são 10, tá? As competências gerais da BNCC são competências que serão desenvolvidas ao longo de toda a trajetória escolar, né? Começando da educação infantil até chegar no ensino médio, tá? Então, são competências que serão desenvolvidas a longo prazo. Aí, no documento, tem as áreas do conhecimento, e cada área do conhecimento tem também suas competências específicas por área. Depois tem os componentes curriculares, e cada componente curricular também tem suas competências específicas. E aí tem os anos, né? Os anos iniciais, que é do primeiro ao quinto ano, e depois os anos finais, que é do sexto ao nono. E aí as habilidades, né, vão ser divididas da seguinte forma: unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades. Aqui é a mesma coisa que eu acabei de apresentar para vocês, só que está em outro formato, mas é a organização. Eu vou colocar aqui exemplificando, tá? O documento, ele é imenso, ele tem umas 600 páginas, o documento da BNCC. Então, eu vou exemplificar aqui do ensino fundamental, porque a gente vai focar no fundamental. Então, nós temos aqui, ó, qual é a etapa ensino fundamental. Dentro da etapa do ensino fundamental, nós temos as áreas de conhecimento. Quais são? A área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências da natureza, a área de ciências humanas e a área de ensino religioso. Na verdade, tem assim, linguagens e suas tecnologias, né? Matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ensino religioso. Né? Então, essas são as áreas de conhecimento do ensino fundamental. Dentro de cada uma dessas áreas, né, algumas são compostas por mais de uma disciplina, como a área de linguagens, que a gente vai já ver. Então, cada uma dessas áreas, né, nós temos as 10 competências gerais, né, que é geral, fala já que geral, serve para todas as áreas e todas as etapas. E cada uma dessas áreas de conhecimento também tem suas competências a serem desenvolvidas. Então, nós temos as competências da área de linguagens, nós temos as competências da área de matemática, nós temos as competências da área de ciências da natureza, nós temos as competências da área de ciências humanas e as competências da área de ensino religioso.
Exemplo aqui, nesse exemplo, pegou aqui a área de matemática. Então, veja, na área de matemática, ele colocou aí, tem 8 competências, né, que são específicas da área de matemática. Vou pegar aqui só uma, só para a gente ver, só para exemplificar, mas a gente não vai se aprofundar aqui. Aqui, a 2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, essa é uma das competências, a segunda competência da área de matemática. E cada uma das outras áreas tem as suas competências. É o que está dizendo aqui, que as competências específicas de área são as competências que os estudantes devem desenvolver naquela área de conhecimento. Nesse exemplo aí que a gente viu foi matemática. Todas as competências de área estão alinhadas às competências gerais, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? As 10 competências gerais. Mas elas estão alinhadas com as competências gerais. Então, veja, aqui, ó, as áreas de conhecimento. Na área de linguagens, nós temos os componentes curriculares, né? Ou disciplinas, né? A gente chama no dia a dia de disciplina, né? Mas na BNCC a nomenclatura é componente curricular. Então, nós temos dentro de linguagens o componente curricular de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A área de linguagens é formada por 4 componentes curriculares. Matemática é só um, que é só matemática mesmo. Ciências também, ciências da natureza é também só ciências. Ciências humanas tem 2 componentes curriculares, história e geografia. E ensino religioso só um, que é ensino religioso, ok? E aí, cada um desses componentes curriculares tem também suas competências específicas. Então, eu tenho as competências específicas da área de linguagens e eu tenho as competências específicas de língua portuguesa, as competências específicas de arte, as competências específicas de educação física, de língua inglesa. Cada componente curricular tem suas competências específicas. Ó, cada área do conhecimento é formada por um ou mais componentes curriculares, como a gente viu aqui, acabei de explicar. Cada um dos componentes possui competências específicas, também acabei de dizer isso para vocês. E essas competências específicas estão alinhadas às competências da área e às competências gerais. Tudo tem que ser alinhado, né? E aí, depois disso, está lá no documento. Se você pegar o documento da BNCC, você vai ver que está tudo lá. Então, ele vai trazer as competências de cada área e vai trazer depois as habilidades. Vai trazer as habilidades de cada ano, né, e de cada componente curricular. Então, e aí essas habilidades estão organizadas da seguinte forma: tem a unidade temática, o objeto de conhecimento e as habilidades. Para garantir o desenvolvimento das competências, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, que por sua vez estão organizados em unidades temáticas. Aqui, vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Aqui o exemplo foi de ciências da natureza, componente de ciências da natureza. Ciências da natureza. Aí lá no documento você vai ter dos anos iniciais, né, de primeiro ao quinto ano. Então ele vai trazer as habilidades de cada ano de ciências da natureza, quais são as habilidades que o aluno precisa desenvolver no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano, vai trazer em cada ano. Anos finais, a mesma coisa. Ciências da natureza. E cada componente é desse mesmo jeito. Quais são as habilidades que o aluno precisa desenvolver no sexto ano? Está lá listado. Tá? E como é que essas habilidades estão organizadas? Assim, ó. Tem a unidade temática, tem o objeto de conhecimento, tem as habilidades.
Vamos ver aqui um exemplo do sétimo ano, por exemplo. Ciências do sétimo ano, né, ensino fundamental. Ó, unidades temáticas. As unidades temáticas de ciências são essas: matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Dentro da unidade temática de vida e evolução, por exemplo, nós temos os objetos de conhecimento, mecanismos reprodutivos e sexualidade. E aqui vem listando as habilidades para esses objetos de conhecimento. Ó, aqui, ó. Tem essa nomenclaturazinha e tem listando as habilidades. Tá? Então, isso é específico em cada ano, cada área do conhecimento vai ter suas habilidades. Certo, pessoal? Então, a BNCC vai trazer competências e habilidades para serem desenvolvidas com os alunos. Então, como é que o aluno vai desenvolver as competências gerais? Ele vai desenvolver as competências gerais à medida que ele vai desenvolvendo as habilidades, né? Os objetivos de aprendizagem desde a educação infantil, ele vai desenvolvendo lá o que é proposto. Aí depois ele vai para o Fundamental 1, vai desenvolvendo as habilidades propostas em cada componente curricular, e em cada ano ele vai desenvolvendo aquelas habilidades e assim ele vai construindo, ele vai desenvolvendo as competências propostas. Seja as competências por área, né? Por cada área de conhecimento e também as competências gerais. Agora eu vou mostrar para vocês alguns artigos da resolução da BNCC, tá? Da resolução, é chamada Resolução CNESP número 2 de 2017, tá? Eu vou trazer aqui, não todo, né? Não é o documento todo, mas eu vou destacar aqui alguns artigos, tá? E as competências gerais, que são mais importantes. Então, a resolução CNSP número 2, de 22 de dezembro de 2017, institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Tá? Então, reforçando aquilo que a gente já viu. A BNCC, ela é obrigatória, né? Ela traz a base que é obrigatória. Que são os conhecimentos, né, que são obrigatórios para ser desenvolvido ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica. Artigo 1º. Então, o artigo 1º dessa resolução diz: a presente resolução e seu anexo, então veja, aí tem a resolução, que é a organização da lei, lá, que tem todo o embasamento antes de chegar nos artigos, e depois tem os artigos. A presente resolução e seu anexo, né? Então, quando a gente fala em BNCC, é tanto a resolução como o anexo, que é o documento, o texto completo da BNCC, um texto de cerca de 600 páginas. Como documento de caráter normativo. Veja, gente, isso é super importante. Documento de caráter normativo, ou seja, ele normatiza, ele traz normas, né, a serem cumpridas, a serem seguidas, que define, né, é um documento normativo que vai orientar, que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares.
Ok? Então, a BNCC é um documento de caráter normativo obrigatório que traz esse conjunto de aprendizagens essenciais, né? É a base, é o básico que o aluno precisa aprender. E isso vai ser implementado tanto para crianças, jovens e adultos, né, no âmbito da educação escolar, da educação básica, que inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok, gente? Quando a gente fala de educação básica, a gente está falando dessas três etapas do ensino: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E a BNCC é obrigatória para qualquer instituição ou rede escolar, seja do ensino público, seja do ensino particular, seja em qualquer unidade federativa do país. Então, é nacional, então é em todos os estados, todos os municípios. Artigo 2º. As aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar, expressando-se em competências. Ok? Então, condizente com a noção de competência que a gente viu lá no texto que falava de competência, né? Então, os conhecimentos, a capacidade, né, do aluno ter de mobilizar, articular e integrar seus conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né, para resolver suas demandas. Parágrafo único. As aprendizagens essenciais compõem o processo formativo de todos os educandos, ao longo das etapas e modalidades de ensino no nível da educação básica, como direito de pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, veja, essas aprendizagens que são propostas na BNCC é um direito do aluno, é um direito para garantir, né, o seu preparo, né, o seu desenvolvimento enquanto pessoa e o seu preparo para exercer a sua cidadania e para se qualificar para o trabalho. Artigo 3º. No âmbito da BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, vejam novamente que a BNCC propõe um conhecimento que o aluno seja capaz de, que ele aprenda e seja capaz de aplicar aquilo que ele aprendeu, seus conhecimentos, as atitudes, os valores que ele aprendeu, que ele seja capaz de mobilizar esses conhecimentos para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, né? Da vida cotidiana, ou seja, da vida dele, do dia a dia, para o seu pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Parágrafo único. Para os efeitos desta resolução, com fundamento do caput do artigo 35, no parágrafo 1º do artigo 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem, presente na Lei do Plano Nacional de Educação, PNE. Ou seja, o que é que está dizendo aqui nesse parágrafo único? O que é que ele está esclarecendo? Que competências e habilidades, no caso, no que diz respeito à BNCC, né? Que é o que trata a resolução. Competências e habilidades
deve ser considerada equivalente. O que quer dizer equivalente? Igual. Igual, significa que é a mesma coisa. Competências e habilidades é igual, é a mesma coisa que direitos e objetivos de aprendizagem, tá? Então, se pegarem alguma questão com esses termos, vocês precisam lembrar. Competências e habilidades é a mesma coisa que objetivos e aprendizagem de objetivos de aprendizagem. Termos presentes no PNE, no PNE. Artigo 4º. A BNCC, em atendimento à LDB e ao Plano Nacional de Educação, PNE, aplica-se à educação básica e fundamenta-se nas seguintes competências gerais: expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem desenvolvida pelos estudantes. Então, aqui, o que vem em seguida é listando as 10 competências gerais, que nós vamos ver agora, tá? Isso está lá na resolução, essas 10 competências, tanto tem na resolução como tem no documento, né, no anexo, que é o documento da BNCC. Então, vamos lá. Nós vamos agora ver, né, essas competências gerais. Olha, aplica-se a educação básica e fundamenta-se nas seguintes competências gerais. Essas competências gerais são 10. 10 competências gerais da BNCC. Primeira, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, essa é a primeira competência geral da BNCC. Então, veja que não é uma coisa que você consegue desenvolver a curto prazo. Não é uma coisa que você consegue desenvolver em 1 ano, 2, 3. O aluno vai desenvolvendo isso aqui paulatinamente. Ou seja, ele vai desenvolvendo aos poucos, né? Começando desde a educação infantil, né? Desenvolvendo aquilo que é proposto na educação infantil. Depois, quando ele avança para o ensino fundamental, anos iniciais, ele vai desenvolvendo ao longo do processo. E aí, a ideia é que quando ele chegue ao ensino médio, ele esteja com essas 10 competências desenvolvidas. Ele tem essas 10 competências. Segunda competência geral: exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas, né? Então, veja, é uma competência bem ampla, mas que você vê que ela puxa mais ali para o lado das ciências, né? Das ciências, da pesquisa científica, né? Da questão da ciência, né? Mas essas competências gerais, elas são gerais porque elas se referem a todas as áreas de conhecimento e a todos os componentes curriculares, né? Então, o aluno vai desenvolver isso aqui, é mais voltado para as ciências? É, mas ele vai desenvolver isso também em português, em matemática, em história, em geografia, né? O professor vai aguçando essa curiosidade intelectual do aluno, essa vontade de investigar, de pesquisar, de descobrir, né? De refletir, analisar, né? De forma crítica. Então, isso é algo que ele vai desenvolver em todas as 10 competências, né? Apesar de algumas estarem mais relacionadas a uma determinada área e a uma determinada disciplina, mas vai ser desenvolvido em todas as etapas e em todos os componentes curriculares.
Competência geral número 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Então, essa competência, né, a terceira, ela é mais voltada para a questão cultural, né, artística e cultural, né, do aluno valorizar e desfrutar, né, de manifestações artísticas e culturais, desde as locais, né, porque muitas vezes a gente vê o aluno sem conhecer as coisas que o cercam, né? As manifestações sem conhecer e valorizar. Veja que ele usa aí o termo valorizar, né? Então, muitas vezes o aluno, as pessoas valorizam mais coisas de outra cultura, de fora, do que a sua própria, né? E aí é colocado como uma das 10 competências valorizar, né? E fruir. As diversas, não uma só, também, nem só a sua, nem só a do outro, mas as diversas manifestações artísticas e culturais, desde as locais até as mundiais, né? Nacionais e mundiais. E participar, né? Participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural, ou seja, dele ter também a oportunidade de produzir, né? Experimentar, produzir arte e cultura. Quarta, utilizar diferentes linguagens, verbal, né? Inclui a oral, a visual motora, como a Libras, e a escrita. Linguagem verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, né? Então, essa quarta habilidade está relacionada à comunicação, né? E claramente ela está mais direcionada para a área de linguagens, mas isso não significa que ela vá se restringir só a linguagens. Essas são só os componentes curriculares da área de linguagens que vai trabalhar isso aí? Não, todas têm que trabalhar, né? Todas desenvolvendo as habilidades que estão propostas lá na BNCC e as competências específicas colaboram para construir, para desenvolver as competências gerais. Competência número 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais da informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, veja que aí é voltado para o uso, né, de tecnologias digitais, que é muito presente hoje no nosso cotidiano, mas de uma forma significativa, né? Reflexiva e ética, né? E utilizar nas diversas práticas sociais para resolver problemas, né? Para disseminar informação, para produzir conhecimento, né? Então, o uso da tecnologia não se resume a passar um slide na aula, né? Então, está muito além disso, envolve muito mais coisa. Competência geral número 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas,
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, consciência crítica e responsabilidade. Veja só que, né, competência, cada uma, né, são coisas que se desenvolvem a longo prazo, né? Porque para o aluno chegar a ter isso aqui, ele vai desenvolvendo outras habilidades, ele vai desenvolvendo habilidades, né, ao longo do seu percurso, até desenvolver essa competência. Competência número 7, argumentar, com base em fatos, dados, informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Então, veja como nós estamos precisando disso, né? De pessoas que tenham essa consciência, né? De cuidar de si, de cuidar do outro, de cuidar do planeta. Tem essa questão socioambiental, né? O respeito ao direito, aos direitos humanos, ao direito do outro, né? Saber defender uma opinião, um ponto de vista, mas com base, com dado, com informação confiável, né? Entra, entre outras coisas aí, por exemplo, a capacidade de você saber discernir uma informação falsa da informação verdadeira, né? De saber pesquisar, de saber ver a fonte, checar se é uma informação confiável. Competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros como autocrítica. A capacidade, reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica e a capacidade para lidar com elas. Veja só. Então, a gente tem aqui uma habilidade voltada para o autoconhecimento e o autocuidado. Né? Ou seja, você conhecer-se e você se cuidar. Cuidar de sua saúde física, cuidar de sua saúde emocional, né? Então, veja como a gente viu nos últimos anos, né, desde a pandemia, como é importante a gente ter essa capacidade, né, de cuidar da nossa saúde física e emocional, né? Isso foi bastante afetado nesse período, nesses últimos anos, né, de pandemia e pós-pandemia. Né? Então, a gente teve um aumento em problemas emocionais, né? Psicológicos e emocionais, como ansiedade, né? Aumentou muito os casos de ansiedade, tanto, em, tanto entre os alunos, como até também entre professores, pessoas no geral. Né? Então, aí a gente vê a importância de realmente como são importantes essas competências que são propostas na BNCC, né? Como é importante que a gente desenvolva, assim, isso nos alunos, né? Nos nossos alunos. Competência geral número 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Outra coisa também que a gente precisa muito na nossa sociedade, né? De pessoas, de cidadãos que tenham essa competência. E as outras também, né? De ter empatia, né? De se fazer respeitar, mas de respeitar o outro também.
né, de respeitar essa diversidade, respeitar e valorizar essa diversidade, acolher a diversidade, né, que nós vivemos em um país e um mundo muito diverso, de muitas culturas, de muitos saberes e identidades culturais diferentes. E a gente precisa respeitar e acolher, né, essa diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. E 10, a 10ª competência, agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Vejam só. Então, são 10 competências importantíssimas. Imaginem vocês uma pessoa que tenha essas 10 competências. Imaginem que ser humano maravilhoso de se conviver. Imaginem que se a gente conseguir desenvolver o que é proposto na BNCC, a gente vai estar, sim, de fato, construindo, né, e contribuindo para construir essa sociedade que é proposta aí. Uma sociedade mais justa, mais democrática, né, um mundo melhor de se viver. E a proposta é justamente essa. Tá? Então, essas são as 10 competências gerais da BNCC. Muito importantes. E o importante é vocês conhecer essas 10 competências, certo? Então, pessoal, essa daqui, essa aula que eu mostrei para vocês aqui, né, é uma apresentação de aspectos gerais da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e são aspectos importantes e são aspectos que são cobrados, geralmente cobrados é, é, pelas bancas, certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? O espaço está aberto agora, caso alguém queira perguntar alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Não? Ninguém? Nenhuma dúvida? Bom, então, pessoal, eu elaborei um simulado com 10 questões, né, com o assunto BNCC.